ficar no final esperando, né, para poder encerrar, né? Então, vocês já podem ir colocando o nome ali da presença. Não olhei quem é que fez as atividades da semana passada. Espero que todos tenham feito. Qualquer coisa, eu tiro as dúvidas hoje que surgirem, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre função afim, seguindo o conteúdo. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Muito bem. Tem alguma dúvida do conteúdo anterior? Que a gente estava falando sobre funções, né? Definimos funções, fizemos alguns exercícios. Esses exercícios aqui, tinha ficado esse outro aqui para vocês resolverem como atividade, né? E hoje a gente segue, então, falando e definindo o primeiro tipo de funções que a gente vai ver, que são as funções afins ou de primeiro grau, tá? Então, o que é uma função afim ou de primeiro grau? É toda função de R em R, né, dos reais nos reais, dada por uma lei de formação deste tipo aqui, né? AX mais B, né? Onde A e B são números reais e o A tem que ser diferente de zero, certo? Então, uma função é do primeiro grau sempre que a gente tiver a nossa variável aqui com o expoente 1, certo? Aí ela é definida como uma equação do primeiro grau. Na nossa equação, aqui na nossa função do primeiro grau, y igual a x mais b, esses elementos aqui recebem um nome especial, né? O a é conhecido como coeficiente angular. Depois a gente vai ver que isso tem referência com o gráfico que a gente vai traçar referente a essa função. E o b é o coeficiente linear, certo? O b depois ele também tem uma influência no gráfico que nos ajuda a descrever o gráfico da função do primeiro grau. Então, a incógnita A é sempre aquela que está multiplicando x e o b é sempre aquele que está sozinho, né? Essa aqui vai ser a nossa taxa de variação da nossa função do primeiro grau e esse aqui é o incremento constante da função do primeiro grau. Então, aqui nesses exemplos, né? Na letra A, quem é A e B, né? O A é o 5 e o B é o menos 3. E na letra B, o A é menos 2 e o B é menos 7. Aqui na letra C, o A é 1/3, certo? 1/3, porque o x está sendo dividido por 3. E o B é menos 2/5. E na letra D, a gente só tem o A, né? Então, o nosso A é 11. E para indicar que a gente não tem o B, a gente diz que o B ele é 0, certo? Nesse caso aqui, a gente não resolve, porque a gente tem uma função e não mais uma equação, né? Então, para cada valor de x, a gente tem um correspondente valor de y. Então, a gente não enxerga isso aqui e já sai logo resolvendo, né? A gente só resolve se ele pede que a gente resolva algum valor específico, como a gente estava fazendo nesses exercícios aqui, né? Quando ele pediu o valor de x e para calcular o valor de y, ou ele dava o valor de y e a gente calculava o correspondente valor de x, tá? Vamos ver alguns problemas aqui aplicados que envolvem as funções do primeiro grau, né? Que são modelados por funções do primeiro grau. Então, João, ao perceber que seu carro apresentar um defeito, optou por alugar um veículo para cumprir seus compromissos de trabalho. E a locadora, então, apresentou-lhe duas propostas, né? O plano A e um plano B. No plano A, é cobrado um valor fixo de R$ 50 e mais um valor por quilômetro rodado de R$ 1,6, é R$ 1,60. No plano B, ele é cobrado um valor fixo de 64 e um valor por quilômetro rodado de 1,20, certo?
ele quer saber que João observou que para um certo deslocamento total de K quilômetros, era indiferente optar pelo plano A ou pelo plano B. E ele quer saber qual é o valor de K, né, entre quais números racionais esse valor K está. Muito bem. Vamos modelar esse problema aqui, analisando cada um dos planos. Vamos começar com o plano A. No plano A, ele tem um valor fixo e mais um valor por quilômetro rodado. Vamos, então, tomar uma função que vai nos dar, para cada valor, para cada quilômetro rodado, um certo valor a pagar. Tá? E essa equação que a gente vai utilizar é uma equação do primeiro grau. Por quê? Se eu tenho um valor que é fixo e um valor que é variável, eu estou falando de duas incógnitas, ou de A e de B. Sempre que a gente falar de valor variável, né, ó, 1,60 por quilômetro rodado, esse valor aqui varia dependendo da quantidade de quilômetros que ele anda. Então, essa relação aqui nos indica que o A vai valer 1,60. Sempre que a gente falar de valor fixo e valor variável, a gente está falando de uma equação do primeiro grau, e é modelado por esse tipo de equação. Onde a taxa de variação, né, ou o valor que é variável, refere-se ao A, tá? Então o A sempre vai ser a parte variável do problema, e o B vai sempre se referir ao valor fixo, certo? Então, como é que fica uma equação para uma função para modelar o plano A que descreve o valor dessa corrida? Vai ser y igual a 1,60 vezes x, onde x então é o nosso quilômetro rodado, mais esse valor fixo de R$ 50. Muito bem. Então aqui a gente tem uma equação para o plano A. Agora a gente vai ver uma equação para o plano B. Para o plano B, o que eu tenho? Um valor fixo de R$ 64 mais um valor por quilômetro rodado de 1,20. Muito bem. Então, valor fixo de R$ 64. E por quilômetro rodado, vou buscar aqui por km, a gente tem 1,20. Então, a nossa equação, vamos chamar aqui de uma g de x, ela vai ficar assim, 1,20 se refere à parte variável, porque depende da quantidade de quilômetros que ele andar, mais 64, que é a parte fixa. Tá? Então, agora a gente tem uma equação para o plano A e uma equação para o plano B. Mas por que a gente fez isso? Aqui na segunda parte do problema, ele nos diz assim, ó, João observou que para um certo deslocamento que totalizava K quilômetros, era indiferente optar pelo plano A ou pelo plano B. Então, ele estava dizendo aqui para a gente que se ele pegasse x igual a k e substituísse nessa equação, nessa função ou nessa função aqui, o valor seria o mesmo. Ou seja, se eu substituir aqui, então, y, vou botar aqui um y1, 1,6 vezes k mais 50, é a mesma coisa que eu substituir aqui e girar esse meu y2, fazendo k vezes 1,20 e somando 64. Então ele está dizendo que isso aqui é igual. Se isso aqui é igual, quer dizer que o y1 é igual ao y2, certo? O valor final da corrida com o plano A é igual ao valor final da corrida com o plano B. Então, o que a gente tem que fazer para encontrar o valor de K? Igualar as duas equações aqui. Então, eu tenho 1,60 vezes K mais 50 igual a 1,20 vezes K mais 64. E o que eu faço agora? Isolo o K, né? Então, vai ficar
1,6K menos 1,2K igual a 64 menos 50. Fazendo a diferença, o que eu tenho aqui? 0,4K igual a 14. Então, K vai ser igual a 14 sobre 0,4. Como é que a gente faz essa divisão aqui? Na calculadora, né? Então, vou fazer na calculadora. 14 dividido por 0,4. 35. 35 quilômetros. Quer dizer que, se ele andasse 35 quilômetros, ele poderia optar tanto pelo plano A quanto pelo plano B, porque o valor final da corrida seria o mesmo, certo? Esse aqui é um exemplo, então, de modelos que a gente pode construir através de uma equação do primeiro grau, né? Sempre que a gente tem, então, um valor fixo e uma parte que é variável, a gente pode sempre modelar por uma função do tipo ax mais b. Vamos lá para mais um exemplo. Antônio Carlos pegou um táxi para ir à casa da sua namorada, que fica a 15 quilômetros de distância. O valor cobrado engloba uma parcela fixa de R$ 4, mais 2,20 por quilômetro rodado. Então, ele está me dizendo que 2,20 depende de quantos quilômetros ele vai andar, né? Qual é a função que relaciona o número de quilômetros rodados e o preço a pagar pela corrida? Muito bem, ó. Mesmo problema da anterior, a gente tem uma parte que é fixa, que não varia com a distância, e uma outra parte que varia com a distância, que é o valor do quilômetro rodado. Muito bem, então eu posso modelar isso aqui por uma equação do tipo ax mais b, certo? Onde a taxa variável vai ser o a e a parte fixa é o b. Então, y vai ser igual a 2,20x, né? Que depende da quantidade de quilômetros. Então, se ele andar 1 quilômetro, ele paga 2,20 mais os R$ 4. Se ele andar 2 quilômetros, é 2,20 vezes 2, mais 4, e assim por diante. Mais, então, a parte fixa, que é o nosso B, que é 4. Ok? E qual que seria o total a pagar nessa distância de 15 quilômetros? Como que eu faço para calcular isso? Eu quero calcular, então, o f do 15. Então, que a minha função aqui é 2,2 vezes 15, substituo no lugar do x, o valor que eu estou procurando. Então, quanto que fica o f de 15? Quanto que ele pagaria para andar 15 quilômetros? Vou pegar aqui a calculadora do aplicativo. 2,2 vezes 15 mais 4. Então, ele pagaria aqui R$ 37, certo? O valor pago pelo quilômetro rodado mais R$ 4, certo? Depois já tem uma lista ali para vocês. Lembrando que essa semana a gente tem a avaliação final do módulo, né? Então hoje termina a aula, já tem a avaliação lá referente à aula de hoje. Então é importante que vocês vão tirando as dúvidas aí quando surgirem, tá? Muito bem, o exemplo 3 agora. Um corretor de imóvel recebe mensalmente da empresa em que trabalha um salário composto de duas partes. Uma parte, uma ajuda de custo de 700 e uma parte variável que corresponde a um adicional de 2% sobre o valor das vendas realizadas no mês. Em certo mês, as vendas somaram 300 mil. Qual a função que relaciona o total de vendas e o valor recebido pelo corretor? Muito bem. Então, ele tem essa ajuda de custo, e essa ajuda de custo aqui é fixa,
certo? Ele sempre recebe, independente da quantidade de vendas. E ele recebe mais 2% sobre o valor das vendas realizadas no mês. Muito bem, então essa parte aqui depende do número de vendas que ele realiza, né? Do valor de vendas que ele realiza no mês. Então, são 2% das vendas. Vamos chamar nossas vendas de X. 2% das vendas mais os 700 que ele tem de ajuda de custo. Então, isso aqui vai me dar o valor final do salário desse corretor. Então, 2% de X mais R$ 600, né? Onde X é o valor das vendas, né? E o Y, então, vai ser o salário. Salário. Certo? Poderia escrever assim, como também poderia escrever f de x igual a 0,02x mais 700. Ok? Valor do salário, valor das vendas recebidas. Então, qual seria o salário dele no mês que ele vende 300 mil? O que eu tenho que calcular? F de 300 mil, né? Então, é 0,02 vezes 300 mil mais 700. Quanto que é 2% de 300 mil? É 6, 2 vezes 3, 6. Aqui eu tenho dois números depois a vírgula. Corto 2 aqui, sobram 3 zeros. Então, 1, 2, 3, mais 700. Então, é 6.700 reais. O salário desse corretor no mês que ele vende 300 mil reais. Tranquilo? Se tiverem dúvidas aí, me perguntem. Ah, então, de novo, né? Aqui no nosso problema, nós tínhamos uma parte fixa e uma outra parte variável. Parte fixa sempre referente a B e a parte variável sempre referente ao A. Vamos falar um pouco, então, agora sobre a função afim do primeiro grau e a caracterização dela como seu gráfico e tudo mais. Vou pular aqui para o lado. Então, vou pegar esse primeiro exemplo aqui, f de x igual a x mais 1. A gente tem duas maneiras de traçar o gráfico, né? Conhecendo alguns pontos dessa função ou construindo uma tabela. Tá? Como que a gente constrói uma tabela? A gente escolhe pontos aleatórios, né? Como a gente tem f dos reais nos reais, né? A gente pode escolher quaisquer pontos dentro do domínio dessa função e colocar aqui substituir. Então, por exemplo, eu posso escolher lá o menos 1, o 0 e o 1. E aí, o que eu faço? Vejo qual é o correspondente dele, y. Então, menos 1 substituo no lugar do x, então vai ficar y igual menos 1 mais 1, esse aqui vai dar 0. Esse conjunto aqui, desses dois números, formam o que a gente vai chamar de um par ordenado. Certo? Como assim um par ordenado? É um par onde a gente tem no primeira posição o valor de x e na segunda posição o valor de y. Tá? Então aqui sempre eu tenho x e aqui sempre eu vou ter y. Por isso que ele é um par ordenado. Primeiro vem o x, depois vem o y. Eu coloquei errado ali, né? O y não é 1, o y é 0 nesse caso. Então nosso par aqui é menos 1 e 0. Mas por que a gente está fazendo isso? Para quando a gente montar o nosso gráfico, no plano cartesiano, a gente ter uma coordenada, né? Um valor de y e um valor de x. Então, aqui, quando eu tenho x igual a 0, substituo no lugar aqui da função, tenho y igual a 1. Meu par ordenado é 0 e 1. E se eu tenho y igual a
x igual a 1, substituo, obtenho y igual a 2, então meu par ordenado é 1 e 2. Muito bem. Para traçar os gráficos, a gente usa o plano cartesiano, né? Que é esse plano aqui, onde a gente tem a reta x e a reta y vertical, né? Eixo das abscissas e das ordenadas, certo? E aqui a gente marca os pontos que a gente descreveu aqui no exemplo, ó. Então, menos 1 e 0, coordenada x, coordenada y, coordenada x, y, coordenada x e y. Então, vamos marcar esses pontos aqui. Então, o meu primeiro ponto era menos 1 e 0. Menos 1 em x, 0 em y. Então, vem aqui e coloco o ponto ali. Ó. Menos 1 e 0, e ele fica descrito aqui do ladinho. Ó. O outro ponto era o 0 e 1. Então, 0 em x, está aqui. Andei, marquei aqui no 1 o ponto 0 e 1. E o outro era o ponto 1 e 2. Então, aqui está o 1, ando duas casas para cima, aqui está o 2. Ó. Então, aqui está o meu ponto 1 e 2. Descrito esses pontos, agora eu posso ligar eles por uma reta. Né? Ó, eles estão bem alinhadinhos, então eu posso ligar eles por uma reta. E esse aqui, essa reta que liga esses pontos e todos os demais pontos que a gente possa escolher, né? Por exemplo, se eu escolhesse o 2, ele iria lá no 3. Aí eu poderia marcar ele aqui também, ó, o ponto 2 e 3, o ponto 3 e 4, e assim por diante, né? Ele segue o mesmo padrão sempre, um a mais do que o valor de x que eu escolhi. Esse conjunto, então, forma o gráfico da minha função, que nesse caso aqui era y igual a x mais 1, certo? Então, o gráfico para a minha função do primeiro grau é uma reta, certo? E quais são as características principais aqui desse carinha? Ó, o B, a gente já pode encontrar ele de cara, está até aqui escrito como B. Ó. Esse carinha aqui é sempre o B. Se eu modifico o B aqui, modifica a intersecção com o eixo Y. Então, o B da minha equação sempre se refere à interseção com o eixo Y. Certo? Então, quando eu olho para a equação, eu já sei exatamente aonde o gráfico da minha equação passa pelo eixo y. O outro ponto que é importante é onde intersecciona o eixo x. Esse ponto aqui, que está descrito aqui como A, é o que a gente chama de raiz ou zero da função. E a gente já calculou bastante esses valores quando a gente calculava o valor das equações do tipo x mais 1 igual a 0. Então, quando eu calculo o valor de x neste caso aqui, eu estou calculando, na verdade, a raiz dessa minha função do primeiro grau. Nesse caso aqui é x igual a menos 1. Que é onde o gráfico intersecciona o eixo x. Certo? O que mais que a gente tem aqui de informação, olhando só para a equação? Em relação à inclinação, lembra que eu falei que o A, né, o carinha que está aqui na frente, ele era o coeficiente angular da reta. O que é o coeficiente angular? Refere-se ao ângulo que essa reta forma, ou a tangente do ângulo que essa reta forma, com o eixo x, certo? Se esse ângulo é positivo, então quer dizer que essa reta ela está inclinada na direção crescente, né? Tanto de x quanto de y. Agora, se esse ângulo ele é negativo, então, por exemplo, se eu pego y igual a menos x mais 1, por exemplo. Vou botar aqui mais 2. Menos x mais 2. Então, essa reta aqui, eu tenho um valor de A que é menos 1. Nesse caso aqui, ó, o meu A é menos 1, ele é negativo.
Então, quer dizer que o ângulo, a tangente do ângulo formada aqui é um número negativo. Então, a minha reta, ela está no sentido decrescente de y. Né? Aqui ela está no sentido crescente de y e aqui no sentido decrescente de y. Está indo para a parte negativa, certo? Cada vez que aumenta o x, diminui ainda mais o y. Aqui nesse outro caso, né, quanto mais aumenta o x, mais aumenta o valor de y. Tá certo? Vamos ver mais uns exemplos. Deixa eu apagar aqui. Conseguimos traçar, então, o gráfico dessa função. Vamos, por exemplo, 2 menos x mais 2. Exatamente o que eu tinha descrito antes. Vamos ver outras funções aqui, então. Deixa eu apagar aqui. Se a gente pegar, então, uma função 2x mais 5. Ó, 2x mais 5. Eu já sei que o a ele é positivo. Então, está aqui descrito, né? 2x mais 5. A é 2 e o b é 5. Então, o a positivo indica crescimento da função. Então, está no sentido crescente, nessa inclinação aqui. E o 5 indica exatamente a intersecção com o eixo y. Então, a minha reta é crescente, passa no 5. Como é que eu sei onde é que ela intersecciona o eixo x? Calculando a Bhaskara, né? Então, qual vai ser? Calculando Bhaskara, não. Calculando a raiz, né, que vai ser 2x mais 5, igual a zero. Né? Então, eu só tenho que isolar o x aqui. Vai ficar 2x igual a menos 5, então x vai ser igual a menos 5 meios. Então, esse ponto aqui é o menos 2,5. Certo? Esse ponto de intersecção com o eixo x. E com esses dois pontos, eu sempre posso traçar o gráfico da minha função do primeiro grau. Tá? Então, caso tenha lá algum exercício que peça o gráfico da função, vocês podem fazer eles utilizando o GeoGebra, esboçando aqui no aplicativo. Tá? É simplesmente vocês colocarem aqui, nessa partezinha da entrada, a função que vocês querem. Né? Pode ser direto, por exemplo, 5x menos 2. Né? Então, eu já escrevo direto a minha função e dou Enter, ele já traça o gráfico aqui. Só não marca os pontos de intersecção, né? Mas isso não tem problema. Já traço o gráfico, eu já sei onde intersecciona o eixo x, e já sei mais ou menos onde intersecciona o y. Tá certo? E agora, se a gente tivesse uma função do tipo y igual a x. Y igual a x me diz que o a é igual a 1, positivo, então é um gráfico crescente, e b é igual a 0. Ou seja, o gráfico tem inclinação 1, esse é o valor da inclinação, e o b é 0, então quer dizer que o gráfico passa sobre a origem. E qual que seria a raiz? A raiz desse gráfico também é 0, né? Porque quando x é igual a 0. Então, nesse caso, só tem um ponto aqui onde o gráfico está passando, né? Então, eu vou traçar aqui o gráfico de y igual a x. Como que fica y igual a x? Ele é um gráfico que divide, vou apagar esses outros dois, que divide o plano cartesiano de forma simétrica, né? Então, esse aqui é a bissetriz, conhecida como bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Tem o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Então, bissetriz dos quadrantes ímpares. Se eu pego o menos x, eu tenho a bissetriz dos quadrantes pares. Né? Então, ele está dividindo os quadrantes pares bem ao meio, né? Em quantidades proporcionais aqui. Tá certo?
mais ou menos isso sobre gráficos. Vamos definir, então, a gente já sabe como traçar os gráficos, e o que a gente precisa calcular? A gente pode muito bem fazer o gráfico utilizando a tabela, descrevo os pares ordenados, marco lá no plano cartesiano e traço uma reta que passa por esses pontos, certo? Então, sempre que a gente tiver uma equação do primeiro grau, o gráfico dela é uma reta. Ou a gente pode simplesmente analisar os valores de B e da raiz da equação, e aí eu tenho 2 pontos e consigo traçar o gráfico, beleza? Aqui nesses casos, eu tenho a equação, agora nesse segundo exemplo, ele quer que determine a lei da função que passa por os seguintes pontos, né? 1 e 2, 3 e 5, assim por diante. Então, vamos fazer aqui na letra A, qual é a função que passa pelos pontos 1 e 2. Então, eu tenho ponto A, 1 e 2, e eu tenho ponto B, 3 e 5. Esses pontos, né, são pares ordenados, ou seja, eles têm correspondência lá no plano cartesiano e indicam uma coordenada x e y. X e y. E se eles pertencem a uma função do primeiro grau, quer dizer que quando eu escolhi lá na minha equação ax mais b, quando eu escolhi x igual a 1, o resultado do y foi 2, né? Então quer dizer que quando eu substituir aqui A, multipliquei por 1, somei com B, o resultado foi 2. Da mesma forma, essa correspondente vale para o B. Né? Se eu pegar o 3, multiplicar pelo A, somar com o B, o resultado final tem que ser 5. O que a gente tem aqui? Duas equações com duas incógnitas. Daí vem a pergunta lá que o Leandro fez quando a gente começou a falar sobre equações de primeiro grau. Essa aqui é uma equação, essas que são duas equações que envolvem duas variáveis, né? O que ela gera? Um sisteminha de equações. E como que a gente resolve esse tipo de problema? A gente pode resolver somando ou por substituição. Vamos fazer dos dois jeitos aqui. Vamos primeiro fazer por soma. Como é que eu vou fazer por soma? Eu vou pegar uma das equações e multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1, eu mudo o sinal de todo mundo aqui. Então, mudei o sinal de todo mundo nessa primeira linha. Menos A, menos B, igual a menos 2. E na segunda, mantém igual. 3A mais B igual a 5. Depois que eu mudei o sinal, vejam que aqui eu tenho menos B e aqui eu tenho mais B. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar essas duas equações. O que eu vou ter, então? Menos A mais 3A, eu vou ficar com 2A. Menos B com mais B, isso aqui cancela. Fica zero aqui, né? E aí eu somo os resultados aqui. 5 menos 2, 3. Então, qual é a equação resultante aqui? 2A igual a 3. Somei as duas, fiquei somente com isso aqui. 2A igual a 3. E agora, simplesmente isolo A. Então, A vai ser igual a 3 meios. Certo? Agora a gente já tem uma das incógnitas. A é 3 meios. O que eu vou fazer? Vou voltar aqui, escolher uma das duas e substituir o valor do A. Então, vamos pegar essa primeira aqui, que eu acho que é mais fácil. Vou pegar a equação A mais B igual a 2. Substituo o A aqui agora. Fica 3 meios mais B igual a 2. Beleza. Isolo o B, né? Só tem um B como dependente. Então, B vai ser igual a 2 menos 3 meios. Passa lá multiplicando. 4 menos 3 sobre 2. Quer dizer que o B é igual a 1 meio. Então, a minha equação, ou a minha função final aqui, vai ser y igual a 3 meios de x mais 1 meio. Tá? Como é que eu sei que eu fiz certo as minhas contas? Eu vou lá, olho os pontos que ele me deu. 1 e 2, 3 e 5.
que eu tenho que fazer? Se eu substituir x lá, o valor final tem que ser 2, certo? Então, se eu substituir x aqui, x igual a 1, o valor final tem que ser 2. Vamos testar. Ó, tem que y é igual. Substituo x por 1. Substituir ali, mais 1 meio. Então, 3 meios mais 1 meio, isso aqui é 4 meios. Resultado final é 2. Então, quando x é igual a 1, y é igual a 2, quer dizer que o ponto A realmente faz parte do gráfico dessa função. E aí, a mesma coisa a gente pode fazer para o ponto B, certo? Vamos fazer mais um exemplo. Ponto 0, 2 e o ponto 3 e 0. Então, eu quero descrever aqui na letra B uma outra função que passa pelos pontos 0 e 2 e pelo ponto 3 e 0. Muito bem. 0 e 2 e 3 e 0. Aqui a gente nem precisaria fazer muita conta, mas vamos lá. O que quer dizer isso? Eu tenho lá a minha equação, minha função do primeiro grau, y igual a x mais b. Quer dizer que se eu substituo x por 0, o y tem que ser 2. Se eu substituir x por 3, o y tem que ser 0. Então, vamos fazer essas contas aí. Ó, substituindo 0 no lugar do x. Então, a vezes 0 mais b, isso aqui vai ter que ser 2. A vezes 3, agora pegando o ponto B, né? Mais B, e isso aqui tem que ser 0. Então, eu tenho aqui o meu sistema. Vamos ajustar aí o nosso sistema para que a gente possa fazer, então, a subtração, né? Soma ali, perdão. Soma para eliminar o B. Ajustando ali, 0 vezes A é 0, né? Então, com 0 mais B igual a 2. E aqui eu tenho 3A mais B igual a 0. Então, eu não preciso fazer nenhuma conta aqui, né? Porque aqui eu já sei qual é o valor do B. Ó. B é igual a 2. Então, fechou. Se o B é igual a 2, já vem e substituo na de baixo. Fica 3A mais 2 igual a 0. 3A mais 2 igual a 0. Isolo o A. Então, eu fico com 3A igual a menos 2. O A vai ser igual a menos 2 terços. Fechamos. Descobrimos quem é o A e quem é o B. Então, a nossa equação final vai ser y igual a menos 2 terços de x mais 2. E aí, para verificar, simplesmente substituir os valores de A e B aqui na minha equação, e aí eu tenho os valores, né? Substituo 0, o resultado tem que ser 2. Se eu substituir 3, o resultado tem que ser 0. Vamos olhar para esses pontos aqui, ó. 0 e 2 refere-se lá no nosso plano cartesiano, 0 e 2 se refere a esse ponto aqui, ó. 0 na coordenada x, 2 na coordenada y. E o outro ponto era 3 e 0. Aqui é nosso outro ponto, ó. 3 e 0. Ó, um é a raiz. Por que a raiz? Porque intersecciona o eixo x, então é a raiz da equação, 3 e 0. E o outro é exatamente o b. Então eu não precisava nem ter calculado nada, eu já poderia ter dito direto que o b era igual a 2, porque 0 e 2 indica intersecção com o eixo y, e 3 e 0 indica intersecção com o eixo x, certo? Então aqui eu já poderia ter feito direto, né? 0, 2, beleza, esse cara já é o b. Aí eu só utilizo esse ponto para determinar quem é o A, tá certo? Mas eu sempre posso fazer o sisteminha que sempre vai dar certo. Tranquilo? Vamos fazer esse último aqui. Letra C. Deixa eu ver o que mais tem. Vamos fazer esses aqui que é mais legal. O C fica ali depois para vocês fazerem em casa. Então, vamos fazer o exemplo 2. Determine a lei da função descrita pelos seguintes gráficos. Então, aí já está facilitando
bastante a nossa vida, né? Porque esses gráficos aqui já nos dão muitas informações sobre a função, né? Vamos olhar para o item A aqui. Antes de fazer, vamos descrever quem que é, qual é o sinal do A, né? Em cada um dos gráficos. Por exemplo, na letra A, esse gráfico está decrescendo, ó. Então, quer dizer que o A, quando a gente calcular, ele tem que ser negativo, certo? Então, já tem essa primeira informação aqui do gráfico. Na letra B, o gráfico está crescendo. Então, o A aqui, quando eu determinar no final, tem que ser positivo. E, por fim, aqui na letra C, ele está decrescendo. Então, o A no fim tem que ser negativo. O que mais que eu tenho de informação? Na letra A, ó, eu tenho a intersecção com o eixo Y. E esse cara aqui, como a gente já falou, é o B. Então, eu já sei quem é o B aqui. O B é 2. E o que mais que eu tenho? Esse outro ponto aqui, ó, que é a raiz. Então, esse ponto é o ponto 2 e 0. E ele me deu um outro ponto aqui no meio, né? Que é o ponto de coordenadas 1 e 1. Então, eu tenho 3 pontos aqui para definir 2 letras, né? Então, eu tenho mais informações do que necessário. Vamos construir, então, aí a solução para este gráfico. Qual é a equação, qual é a lei da função que descreve esse gráfico? Então, eu já sei que o B é 2, que é a intersecção com o eixo Y, e vou determinar agora qual é o A. Então, eu já sei que é uma reta, então a equação geral é dessa forma. Já sei também que o B é 2, então já posso colocar aqui. O que mais que eu sei? Que quando o x é 2, o y é 0. Então, eu vou substituir. Quando o x é 2, então A vezes 2, mais 2, o resultado final tem que ser 0. Muito bem. Então, vou isolar o A. Então, A vai ser igual, 2A, né? Igual a menos 2. Então, A vai ser igual a menos 2 dividido por 2, que é menos 1. Beleza, ó. O que a gente tinha afirmado antes? Que o A era negativo. Então, beleza, chegamos aqui a menos 1. Então, está coerente aqui com o nosso gráfico. Qual é a lei dessa função, então? Y igual a menos x mais 2. E fechou. Certo? A gente já sabia que o B era 2, já sabia que o A tinha que ser negativo, fechou. Só faltava definir qual era o valor do A. E aí descobrimos ali pelo sisteminha. Beleza? Vamos fazer aqui a letra B. Na letra B eu tenho duas informações. Eu tenho 10 e o menos 5. E além disso eu sei que o A ele é positivo, porque o gráfico ele é crescente. O que eu já tenho direto aqui? Que o B vale 10, porque é a intersecção com o eixo Y. E eu sei também que a raiz da minha equação é menos 5. Ou seja, eu tenho ponto menos 5 e 0. Certo? Então, eu simplesmente vou definir aqui, descrever a lei da minha função. Já sei quem é o B. Então, eu tenho já a lei mais ou menos completa. Falta determinar quem é o A. Então, vamos substituir aqui o ponto, né? Quando eu substituo o x por 5, por menos 5, multiplico por A, somo com 10, o resultado final tem que ser 0. Então, menos 5A tem que ser igual a menos 10. Então, A vai ter que ser igual a menos 10 sobre menos 5. E isso aqui vai dar 2. Beleza. Já sei quem é o A, sei quem é o B. Então, a lei da minha função vai ficar 2x mais 10. E aí, fechou. Coerente com o que a gente tinha conjecturado antes, o A era positivo, o A positivo, o B igual a 10. Certo? Dúvidas? Para nós, então, encerrarmos aqui a nossa aula, vamos fazer esse último exemplo, que nesse caso, a gente tem 2 pontos e nenhum intersecciona o x ou y, né? Eu tenho esse ponto aqui, que é o ponto 5 e 1. Sim, pois não, alguém queria falar?
Professor, tá, então as dúvidas assim, tá. Então, nessa função, o x vai equivaler à posição, enfim, da raiz de x, né? Que a gente marca, certo? Sim, Na hora de isso. preencher a função. O b vai equivaler à raiz de y. E o a seria a marca que estaria ali no meio dessa reta, certo? A marca, como assim? Deixa eu ver. O, que o A é que parte da reta que a gente está achando. Ah, o A, ele está indicando esse jeito do gráfico, ó, se ele é mais inclinado ou menos inclinado. Ó, porque que Ah, o A 5x, né? O A é igual, então ele tem essa inclinação. Se eu pego, por exemplo, 3x menos 2, o mesmo gráfico, menos 2. Ó, ele está um pouco menos inclinado. Então, se eu pego o A menor ainda, 1, x menos 2. Ó, está menos inclinado ainda. Então, a inclinação em relação à reta x é o que nos indica o A, certo? Então, quanto menor o A, menor essa distância aqui, essa abertura em relação ao eixo x. hum, ok. Ok? Vamos fazer então essa última aqui só para a gente encerrar. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho esse ponto, né? Ponto 1 e 5. Então, eu tenho coordenada x1, coordenada y5. Aqui eu tenho ponto 1 e 3, coordenada, perdão, aqui eu fiz errado. Ó, coordenada x5 e y1. E aqui a coordenada x é 1 e o y é 3. Então eu tenho esses dois pontos aí. Como é que eu vou fazer agora? Eu sei que ela descreve uma equação do primeiro grau da forma x mais b. Então, quando x é igual a 1, o y é 3. Quando x é igual a 5, o y é 1. Então, eu vou substituir aqui na lei. Ó, vou ficar com a vezes 1 mais b, isso é igual a 3. Eu tenho que a vezes 5 mais b, isso aqui é igual a 1. Então, montei o meu sistema para determinar quem é a e quem é o b. Vou ajeitar isso aqui. Vou ficar com a mais b igual a 3 e 5a mais b igual a 1. Vou fazer por soma, tá? Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Multiplicar uma das equações por menos 1, tá? Eu escolhi essa primeira aqui, mas poderia ser a de baixo sem problemas. Então, como é que fica o sistema? Multipliquei toda a primeira equação por menos 1, então vai ficar menos a menos b igual a menos 3. 5a mais b igual a 1. A de baixo eu simplesmente copio de novo, tá? Mantenho ela ali, não altero nada. Multipliquei a primeira por menos 1, troquei o sinal de todo mundo. E a de baixo copio normal. E agora o que eu vou fazer? Somar todo mundo. Somei. Então, 5a com menos a vai ficar 4a. B com menos b vai embora. 1 menos 3 menos 2. E agora isolo aqui, encontro a. Então, 4a vai ser igual a menos 2. O a vai ser igual a menos 2 quartos. Então, quer dizer que o a é menos 1 meio. Descoberto o a, volto para o meu sistema, pode ser esse aqui, como o primeiro, tanto faz. Vamos pegar essa equação primeira aqui, a mais b igual a 3, e substituo a. Então, vamos pegar outra equação lá, ó. A mais b igual a 3. Substituo a, então vai ficar menos 1 meio, mais b igual a 3. Como que fica então? B, isolando B. Fica 3 mais 1 meio, faço o MMC, 6 mais 1, 7 meios, certo? Então, B é 7 meios. Então, a função que descreve esse nosso gráfico aqui tem lei y igual a menos 1 meio de x mais 7 meios, acho.
Isso, 7,5. 7,5. Certo? Mais dúvidas? Se não tem mais dúvidas,